Imagina comprar uma Prada Galeria que custa mais de 30 mil reais por menos de 3 mil reais? E uma Dior por 2.500 reais? E não, eu não estou falando de produtos falsificados, pode ficar tranquilo. Neste vídeo, vamos juntos desvendar todos os segredos do mercado de second hand de luxo. E claro, como você pode comprar aquela peça que você sempre sonhou, pagando bem menos. E quando eu digo todos os segredos, eu tô falando de tudo mesmo. Como só existe brechó no Brasil, quem são os grandes players aqui e lá fora, quanto dinheiro isso tudo movimenta, e spoiler, é muito, e como não cair em golpe na hora de fazer suas compras no mercado de second hand. E ao longo do vídeo, eu vou te trazer 6 achadinhos de brechós de luxo brasileiros para você começar ou ampliar a sua coleção de itens de luxo. Quem sabe um deles não cabe no seu bolso. Eu mesma já economizei mais de 2 mil reais comprando um tênis em um brechó de luxo. Mas antes, oi, meu nome é Elisa, sou viciada e especialista em luxo pela ESPM e aqui te ajuda a navegar neste mundo luxuoso. Se você quer aprender mais sobre o mercado de luxo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha este vídeo com um amigo que ama este mercado tanto quanto nós. O mercado de segunda mão vai movimentar 24 bilhões de reais no Brasil só nesse ano. Isso segundo um estudo de 2022 do Boston Consulting Group. E com todo esse dinheiro circulando, uma pergunta não quer calar. O mercado de second hand de luxo é só um hype do momento ou veio pra ficar? A resposta, como sempre, está na história. E quem já viu meus outros vídeos sabe que aqui a gente ama uma boa história. Não existe um registro exato do primeiro brechó de luxo, mas o conceito de comércio de usados existe há milênios. E é muito tradicional em países asiáticos como China, Bangladesh e Índia. Já no Ocidente, este conceito de comércio de roupas usadas foi ganhando relevância no século XIX. Nessa época, a venda de peças usadas era associada a bazares de caridade e às classes sociais mais baixas, uma prática comum que auxiliava na subsistência, bem longe das cifras bilionárias que envolvem este mercado na atualidade. No início do século XX, as crises econômicas e os conflitos globais, como a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial, intensificaram o comércio de peças de segunda mão, sendo um reflexo da crise que o mundo enfrentava. Nota-se que, até este momento, o second hand era mais associado a uma necessidade do que propriamente uma escolha ou coisa de fashion Pinterest TikTok girls. Já nas décadas de 1960 e 70, os brechós se tornaram algo cool, um verdadeiro símbolo da contracultura. Comprar um look de segunda mão era quase um ato político, evidenciado pela forma de se vestir. Essa mudança de paradigma foi fundamental para a expansão deste mercado. A prática de garimpar deixou de ser associado a uma necessidade e tornou-se um símbolo de autenticidade. Ao usar uma roupa de brechó, você se diferenciava da multidão. Essa virada de chave na forma como as pessoas enxergavam o brechó foi fundamental para pavimentar o caminho para a criação e profissionalização de um segmento dedicado à revenda de itens de luxo. E vamos para o nosso primeiro achadinho. Tinha que começar com ela, né? A bolsa Louis Vuitton Speed. Tem uma relação de amor e ódio com este modelo, mas eu reconheço seu valor histórico. Até porque o modelo era um dos favoritos da maravilhosa Audrey Hepburn. Então essa bolsa merece respeito. A Speed, além de ser uma das bolsas mais famosas da história, é também considerada a porta de entrada para quem começa a comprar na Louis Vuitton. Uma Speed nova em loja custa a partir de 12 mil reais, mas na etiqueta única encontrei essa por 6.500 reais. O preço de revenda dela é a partir de 2.800 reais, dependendo do estado. E voltando para a nossa história. Por aqui no Brasil, o mercado de segunda mão se distanciou desta visão mais elitista, e muito se deve à sua origem. Diz a lenda que o termo brechó, que só existe no Brasil, se deve a um comerciante português chamado Belchior, que no século XIX fundou a primeira loja de artigos usados no Rio de Janeiro. E como a gente gosta de ir cortando palavras, aos poucos a loja do Belchior virou brechó. Embora essa história não seja 100% comprovada, ela é minha versão favorita, apenas porque eu acho legal essa evolução dos vocabulários. Fico imaginando como que chegou até brechó, quais palavras foram usadas até chegar aqui. A segunda teoria, menos empolgante, mas válida, vem de um estudo mais etimológico. Sugere que brechó seria uma adaptação de brocante
Brocanteur. Oh, girl, no. Que no francês significa vendedor de objetos usados ou antiguidades. Independente de onde veio, essa vinculação do mercado de segunda mão a um comércio e não a caridade foi crucial para que enxergássemos este negócio de uma maneira menos estigmatizada, facilitando sua aceitação pelo público e posterior ascensão. Mas sempre tem aquela tia, ou no caso a minha mãe, que associa brechó a roupa de gente que foi de arrasta, ou que as energias vão passar pelas roupas. Se você também pensa assim, depois que eu te mostrar alguns preços que você pode pagar em alguns itens de luxo, tenho certeza que você irá mudar de ideia. Até minha mãe mudou. E outra, uma Chanel só é capaz de passar energias de prosperidade. E quem discorda está errado. Até porque, como falar de energias negativas de um mercado que está em expansão acelerada? Segundo o ThredUp Report, o mercado mundial de segunda mão está projetado para atingir 367 bilhões de dólares até 2030, avançando a uma taxa que quintuplica a da moda tradicional. E com mais de 118 mil brechós registrados oficialmente, ninguém duvida que o Brasil tem tudo para ser o epicentro da transformação do mercado de second hand. Em 2025, enquanto o mercado de itens novos de luxo está projetado para atingir 20 bilhões de dólares, o de second hand está em 45 bilhões de dólares, crescendo uma taxa anual de 8%, um pouco abaixo da Selic, mas está tudo bem. Olhando especificamente para o mercado brasileiro de second hand de luxo, ele movimentou cerca de 25 bilhões de reais em 2024 e cresceu cerca de 18% no primeiro semestre de 2025. Isso significa que o consumo de luxo aqui não está só crescendo, ele está mudando a forma como a gente compra e também quem compra. O brechó deixou de ser um nicho e virou um pilar central da indústria de luxo no Brasil. Segundo achadinho, a bolsa Jack da Gucci, uma peça que nasceu nos anos 50, mas se tornou um ícone de estilo nos anos 60, ao ser usado frequentemente pela primeira dama Jacqueline Kennedy Onassis. A bolsa ganhou novamente o status de it bag quando a Gucci a relançou, impulsionando a procura tanto pelo novo modelo quanto pelas raras versões originais de segunda mão. Uma Jack da Gucci nova na Farfetch custa em média 26 mil reais, mas na etiqueta única encontrei uma vintage por 6 mil reais, uma economia de 20 mil reais, que pelo meu girl math você pode comprar no mínimo mais umas 2 bolsas. Nice. Estão vendo? Está bem fácil de comprar uma bolsa de luxo vintage de segunda mão. E, obviamente, a internet colaborou e muito com isso. A primeira vez que eu ouvi falar em brechós de luxo foi em um reality show da Discovery Home and Health, que eu acho que literalmente se chamava brechó de luxo. Criativo. Não é? É tipo K-pop Demon Hunters. Sobre o que é? K-pops que caçam demônios. Não deixa muito espaço pra imaginar. O programa acompanhava o dia a dia da loja americana de peças seminovas Women's Closet Exchange. Através do reality, tive um dos meus primeiros contatos com o mundo do luxo, mas principalmente com os brechós de luxo. Meu sonho era ir até essa loja, encontrar uma Louis Vuitton em perfeito estado por uma fração do preço que se paga na loja. Mas hoje não é mais preciso ir pessoalmente em nenhum brechó de luxo para achar o Louis Vuitton dos sonhos que cabe no nosso bolso. Fica até meio cansativo falar que a internet mudou tudo, mas no caso dos brechós de luxo, a internet realmente mudou tudo. A possibilidade de comprar de qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo, foi um ponto definitivo para a escalabilidade desse tipo de negócio. A primeira plataforma online de revenda de itens de luxo foi a norte-americana Fashion File. Em 1999, a Sarah Davis decidiu utilizar o eBay para revender alguns itens de luxo, e o negócio deu tão certo que mais de 25 anos depois, a Fashion File continua ativa e é um dos maiores brechós de luxo do mundo. Em uma entrevista, quando indagada sobre o que a levou a criar um brechó de luxo online, ela respondeu o seguinte: eu pensei, por que ninguém está fazendo isso? Naquela época, não se sabia se o produto revendido era roubado ou falsificado. Era uma bagunça. A necessidade do varejo de luxo era bem óbvia, na minha opinião, porque era uma lacuna enorme. Então, aproveitei. Ainda falando sobre o business desses brechós, acho importante falar que a maioria deles, especialmente os online, funciona por método de consignação. Se você não sabe o que é isso, calma que eu te explico. Vamos supor que você tenha super se empolgado com o method dressing da Margot Robbie enquanto ela divulgava o filme da Barbie e tenha comprado uma Chanel bem rosa
Barbie. 2 anos depois, você olha para aquela bolsa no fundo do seu armário e percebe que só usou ela uma única vez na vida. E, inclusive, foi para assistir Barbie nos cinemas. E deixar bem claro de qual lado das trincheiras você estava no Barbieheimer. E bateu aquele arrependimento, pensando que seria melhor se você tivesse comprado uma double flap preta. Mas nem tudo está perdido. Você pode enviar sua Chanel rosa Barbie para um desses brechós de luxo online. Eles não irão comprar a sua bolsa, mas vão anunciá-la em seu site e, quando ela vender, eles ficam com uma porcentagem do valor da venda. Deu para entender por que este método é tão promissor? No geral, os brechós de luxo não precisam se preocupar em comprar o item e correr o risco deles encalharem na loja. O risco do negócio é outro, a credibilidade. Para que uma bolsa seja revendida na Fashion File, por exemplo, o comprador deve ter certeza de que ela é original. Porque, caso ela não seja, é a própria reputação da Fashion File que fica em xeque. Aqui, a confiança é realmente a alma do negócio. E é por isso que os grandes brechós de luxo investem pesado nos processos de autenticação. Até porque, como a própria Sarah Davis comentou, os itens de luxo não são somente os mais caros e procurados, eles também são os mais falsificados. Vamos ao achadinho número 3, Prada Galeria. Eu sinceramente não sei o que acontece com esse modelo de bolsa da Prada, mas ela não segura o seu valor na hora da revenda. Então, se você quer muito uma Prada Galeria para chamar de sua, recomendo você comprar em um brechó e não em loja. Na loja, a Prada Galeria no tamanho grande custa R$34 mil. E na gringa, achei uma por R$2.600. Ai, Elisa, mas ela é azul. Ok, tem uma bege por R$6 mil. Seguindo, uma pergunta que já me fizeram muito, principalmente no TikTok, é como que os brechós de luxo autenticam as peças? Bem, cada brechó possui seus próprios protocolos de verificação, mas é possível identificar 3 pilares centrais que orientam o processo de autenticação: a identidade do fabricante, a análise sensorial do especialista e o uso de tecnologia de ponta, em especial a inteligência artificial. Primeiro, o básico. Cada marca tem a sua própria assinatura de autenticidade. A Louis Vuitton, por exemplo, usa códigos que revelam o local e a data da fabricação. A Chanel tem os seus adesivos internos com o número de série, que precisam bater com o cartão de autenticidade. Já a Gucci coloca etiquetas de couro numeradas, e os modelos mais novos até QR Codes que funcionam quase como um RG digital da peça. Em 2021, os grandes conglomerados de luxo, como LVMH, Grupo Prada e Richemont, se juntaram e criaram o Aura Blockchain Consortium, que é uma associação sem fins lucrativos de marcas de luxo que desenvolve e promove passaportes digitais de produtos, baseados em blockchain para garantir a autenticidade, a rastreabilidade e a transparência da cadeia de suprimento dos produtos, oferecendo aos consumidores acesso a informações sobre o ciclo de vida completo do produto, desde a produção até a propriedade. Ou seja, antes de mais nada, a peça precisa contar da onde veio. Depois entra em campo o especialista, pessoas com anos de experiência no mercado de luxo. Eles fazem a chamada prova de toque, avaliam o cheiro, o peso, a textura do couro, o tipo de costura e acabamento dos metais e outros aspectos para reconhecer a autenticidade de um item. Cada marca tem elementos visuais e de design que servem como pontos de verificação, e alguém com o olho treinado consegue identificar e diferenciar essas nuances. Com o avanço da tecnologia, hoje muitas plataformas estão utilizando a inteligência artificial para a checagem final. Algoritmos avançados já processaram milhões de imagens e conseguem identificar padrões de falsificação com uma precisão que, às vezes, o olho humano não consegue. Um dos exemplos mais avançados é o Entropy. Eles mandam até um dispositivo com lente de aumento que amplia a peça em 260 vezes. É quase um exame de raio-x fashionista. O aplicativo orienta quais pontos fotografar, logos, costuras, ferragens, códigos, e o sistema consegue analisar até 500 detalhes diferentes em uma única bolsa. Em minutos, o algoritmo compara com um banco de dados gigantesco e entrega o veredito, autêntico ou não verificado. A taxa de precisão declarada é de 99,1%, e eles oferecem até garantia financeira caso algo passe desapercebido. No fim das contas, a autenticação perfeita é uma mistura de olhar humano treinado com tecnologia de ponta. É essa dupla que garante ao consumidor que aquela Chanel, aquele Rolex ou aquela Gucci não são apenas bonitos, mas também legítimos. E vamos para um achadinho de R$500. A sandália Saint Laurent Tribute. I volunteer as tribute.
Esse sapato é um verdadeiro clássico moderno, além de ser um ícone dos anos 2000, que conquistou celebridades do mundo todo com as suas tiras entrelaçadas. Não é apenas um sapato, mas um item de colecionador. Um par novo na loja da Saint Laurent custa em torno de R$7.000, mas com R$500 você consegue comprar um em ótimo estado na etiqueta única e economizar R$6.500. Ou seja, dá pra comprar mais uma bolsa. Mas se você acha que as marcas de luxo não estão olhando para esse mercado de segunda mão, você está muito enganado. Historicamente, elas protegiam a exclusividade de suas marcas queimando estoques não vendidos, em vez de vendê-los com desconto. Casos chocantes como o da Burberry, que incinerou 37 milhões de dólares em produtos, viraram notícias e geraram uma crise de imagem. Hoje, essa prática é vista com maus olhos, especialmente porque as pessoas estão mais ambientalmente conscientes. E não podemos esquecer que a indústria da moda é a segunda mais poluente do mundo, ficando atrás somente da petrolífera. Seja porque foram tomadas repentinamente por uma consciência ambiental, o que eu duvido, ou porque enxergaram todo o potencial monetário deste segmento, a verdade é que as grifes começaram a enxergar o second hand mais como uma oportunidade do que uma ameaça. É como dizem, se não pode com o inimigo, junte-se a ele. Em 2017, nossa diva vegana Stella McCartney foi pioneira e firmou uma parceria com a The Real Real, um brechó online norte-americano bem famoso. Aqui eu retiro o que eu acabei de dizer, porque quando se trata de Stella McCartney, a sustentabilidade é algo que ela leva realmente a sério. Não é à toa que ela recomprou a participação minoritária que a LVMH detinha na sua marca para justamente preservar o seu compromisso com a sustentabilidade. Enfim, a grife encoraja o cliente a vender um item da sua marca na The Real Real e em troca o cliente recebe um voucher para comprar um item novo na loja oficial da Stella McCartney. Nos anos seguintes, Burberry em 2019 e a Gucci em 2020 adotaram a mesma estratégia. A Gucci, aliás, tem se mostrado bem adepta da economia circular e em 2021, durante a Fashion Week de Milão, falando em Fashion Weeks, saiu um vídeo bem interessante aqui no canal contando tudo que você precisa saber sobre as Fashion Weeks. Se você ainda não viu, corre lá pra ver depois que acabar este vídeo aqui. Voltando, em 2021, a Gucci, ainda sob a direção criativa de Alessandro Michele, saudades, criou a Gucci Vault, uma plataforma que celebra a história e a longevidade da marca, misturando itens vintage, raros e novas criações. Um projeto exclusivo de luxo voltado aos fãs da marca. Mas a adoção da revenda pelas grifes mostra que o mercado de segunda mão deixou de ser uma ameaça e passou a ser uma extensão estratégica do ciclo de vida dos seus produtos. É uma das formas de alcançar novos clientes e também se alinhar com as expectativas de sustentabilidade do consumidor mais consciente. E como eu falei dela, o nosso quinto achadinho é dela. Stella McCartney, pode entrar. Em específico, a It Bag da marca, a Falabella. A Falabella é uma bolsa vegana, ou seja, não usa nenhum tipo de material de origem animal. Mas isso não reduz em nada a qualidade da bolsa. Ela tem um estilo mais pesado pelo uso das ferragens, mas ao mesmo tempo transita super bem entre o dia e a noite. Realmente uma coringa vegana luxuosa. Uma Falabella grande nova na Farfetch está em torno de R$10.000, mas na Nobs tem uma em excelente estado por R$4.200. E eu vou te falar, para essa bolsa ficar em péssimo estado, a pessoa tem que jogá-la na lama e passar um trator por cima, porque ela é muito resistente. Ok, depois de falar um pouco sobre o histórico, como que funciona a autenticação, vem a pergunta natural que todo mundo faz. Ok, a peça é verdadeira, mas por que algumas ficam tão absurdamente mais caras no mercado de revenda? A lógica aqui é bem diferente do varejo tradicional. Não existe tabela fixa ou fórmula matemática. A precificação do second hand funciona quase como o mercado de arte. Depende de uma combinação de fatores objetivos e subjetivos, como uma bolsa em excelente estado, com dust bag, nota fiscal e todos os acessórios originais sempre vale mais. Então, dica de amiga, toda vez que comprar qualquer item de luxo, mesmo que você não tenha intenção de vendê-lo depois, guarde literalmente tudo que veio junto com o item. Tudo, até o papelzinho que embrulhou o negócio. Tudo, porque isso pode aumentar sim o valor
da tua bolsa ou item de luxo, de preferência, que você quiser vender. Peças de maisons históricas como Chanel, Hermès ou Rolex já são um investimento por si só, mas dentro de cada marca há modelos que carregam status de ícones, como a Classic Flap, a Birkin ou o Oyster. Edições limitadas, cores sazonais e peças vintage descontinuadas tendem a se valorizar com o tempo. E outra, basta uma celebridade aparecer com uma peça para a procura disparar e os preços subirem imediatamente. Um ótimo caso que simplifica essa dinâmica foi quando a Bella Hadid foi fotografada usando uma bolsa vintage da Chanel e imediatamente a busca por este modelo e similares disparou nos brechós online, fazendo com que o preço desta bolsa e de outras bolsas vintage da Chanel também disparasse. E outra questão é a estação do ano. Essa é bem óbvia, é uma estratégia usada no varejo tradicional. Determinadas peças vendem melhor em determinadas épocas do ano. Por exemplo, um casaco da Moncler pode vender melhor no inverno europeu do que no verão brasileiro. No fim, a precificação no brechó de luxo vai além do custo-benefício. Ela está ligada à percepção de valor, ou seja, o quanto o consumidor acredita que aquela peça carrega de história, status e desejo. Aliás, quando a gente fala de luxo, não existe custo-benefício. Se você está falando de custo-benefício, você não está falando de luxo. Isso foi o professor que me ensinou na pós. Você pode até usar a questão do custo-benefício para justificar uma compra de luxo, tipo, Nossa bolsa vai me durar durante anos, décadas. ok, mas assim, não existe custo-benefício no luxo. Se tá falando de custo-benefício, a gente não tá falando de luxo. Tipo, não é um argumento que as marcas vão usar para te convencer a comprar o item. E é aqui que nasce o conceito de relíquia. Uma bolsa Hermès pode ter custado 50 mil reais na loja, mas se ela foi produzida em uma cor rara, em um número limitado e já não é mais fabricada, o mercado de revenda pode elevar esse valor para muito além do preço original. Na verdade, qualquer Birkin e Kelly que você comprar, ela já vai valer muito mais no mercado de revenda do que você gastou em loja. Por isso que eu falei no meu outro vídeo, que é o guia completo sobre Birkins, que se te oferecerem uma Birkin na loja da Hermès, compre, entendeu? Você não pensa duas vezes, você só passa o cartão. Ou faz o Pix, se endivida e compra. Vende o carro, vende a tua mãe. Liga pro agiota. Porque assim que você sair da loja com ela, você consegue revendê-la por muito mais do que você pagou. Então, assim, é investimento. E se seu sonho é ter uma Dior para chamar de sua, aqui vai o achadinho número 6. Uma Dior Tote Vintage de 2004 por R$ 2.500. Pois é, ela tá listada lá na Nobs. É num tom neutro e tem a estampa icônica Dioríssimo. Mas Elisa, você só trouxe 6 achadinhos nesse vídeo. Como eu faço pra achar outros itens de luxo maravilhosos e vintages e com preço que cabe no meu bolso? Bem, você vai encontrar eles nos brechós de luxo, o tema desse vídeo. Então vamos falar deles. Eu escolhi falar só dos brechós de luxo online, porque eu sei que a nossa audiência aqui é do Brasil inteiro. Às vezes vai que tem alguém também de fora do Brasil. Então, assim, não importa de qual cidade você esteja assistindo, você vai poder acessar essas plataformas e fazer os seus achados sem precisar de uma loja física. Aqui estão os 4 brechós de luxo online mais famosos e relevantes do mundo. Primeiro, a Fashion File, considerado um dos pioneiros do mercado, é uma referência global e parceiro oficial da Neiman Marcus. The Real, uma das maiores plataformas de revenda do mundo, conhecida pela curadoria rigorosa e pelo vasto inventário. Vestiaire Collective, plataforma francesa com uma enorme comunidade global, que tem foco muito forte em moda autêntica e circular, e fizeram até uma aparição especial na 4ª temporada de Emily em Paris. Por último, mas não menos importante, Collector's Cage, que é o meu favorito, que eu tenho um fraco por coisas da Dinamarca, entendeu? Brechó de luxo dinamarquês focado em bolsas de luxo, que tem tanto uma loja física em Copenhagen, que é maravilhosa, gente. É o sonho de qualquer amante de bolsas de luxo. Assim, eu quero morar dentro daquela loja. Ela é perfeita. Se você estiver na Dinamarca ou tiver a oportunidade de ir pra Copenhagen, vá na Collector's Cage. Mas se também não tiver essa oportunidade, eles têm loja online que oferece envio mundialmente. E o bom é que eles vendem em coroa dinamarquesa, que é menos valorizada que o real. Olha aí. Vai nem sentir, porque, tipo, quando a gente compra em euro é meio triste, né? Mas em coroa dinamarquesa é uma delícia. I can feel it. O foco deles é uma curadoria
categoria voltada a bolsas vintage em alta, como Bottegas Jodie, Dior Saddles, Louis Vuitton Keepall, Fendi Baguette e por aí vai. E é claro que o Brasil não fica atrás dessa revolução. A gente tem plataformas incríveis que viraram referências absolutas. Aqui estão 3 brechós de luxo online, dos quais eu mesma já comprei, para você garimpar sem sair de casa. Etiqueta Única, considerado o maior e mais conhecido brechó de luxo online da América Latina, com uma grande variedade de itens e um sistema de autenticação bem sólido. Hoje eles não vendem somente itens de luxo, você também consegue encontrar, por exemplo, sapatos e bolsas da Schultz. E quem já assistiu esse meu outro vídeo sabe que Schultz não é luxo. Gringa, brechó de luxo online da Fiorella Matthews, é um brechó mais novo e por conta dos contatos da fundadora, tem muitas peças de influenciadores e celebridades brasileiras. Nobs é um brechó de luxo mineiro e tem loja física em BH e e-commerce. São conhecidos por terem um dos melhores, se não o melhor, sistema de autenticação aqui no Brasil. Mas é sempre importante reforçar: para fazer uma compra segura, procure sempre um brechó mais conhecido, que siga um processo de autenticação seguro e confiável. Eu trouxe especificamente esses 3 aqui no vídeo porque são 3 brechós dos quais eu já consumi, mas existem outros brechós grandes no Brasil que tenho certeza que também não tem problema nenhum em comprar com eles. Eu espero que esse vídeo tenha te mostrado que o luxo não precisa ser sobre o preço, mas sobre história, a temporalidade e a qualidade de uma peça. Ao mesmo tempo, eu não vou falar pra você que ter uma experiência de compra em uma loja de luxo não é super legal e que também faz parte do processo de compra, mas comprar um item de luxo em um brechó especializado também pode ser muito prazeroso e divertido, além de ser uma excelente opção para começar sua coleção de itens de luxo ou adicionar uma relíquia, item de colecionador à sua coleção. Agora eu quero saber de você, já comprou em brechós de luxo? Se não, depois desse vídeo, vai considerar fazer sua próxima compra em um? Aliás, se quiserem que eu traga mais achadinhos, talvez um vídeo só focado neles, também me digam aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos sobre o mundo do luxo. Muito obrigada por assistir, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!